Sr. Primeiro-Ministro, nós, nesta bancada, temos a noção de que o Orçamento do Estado para 2014 comporta um exercício muito exigente, um exercício duro mesmo. Temos como principal objetivo concluir, no prazo previsto, o nosso programa de assistência económica e financeira. E, Sr. Primeiro-Ministro, essa é uma nota de esperança que nós devemos enfatizar nesta ocasião. De facto, podemos estar na presença do último orçamento do Estado do nosso programa de assistência financeira, que o mesmo é dizer o orçamento do Estado da saída da Troika, como sempre quisemos e como sempre tivemos na nossa mira no prazo previsto em junho de 2014. Mas não é só por isso que é um orçamento de esperança, Sr. Primeiro-Ministro. É também um orçamento de esperança porque, contrariamente a muito daquilo que se tem dito, não onera mais os contribuintes relativamente ao esforço que tem sido pedido ao longo deste programa. Não há nenhum aumento de impostos, nomeadamente impostos relativos a rendimentos do trabalho. E é também um orçamento, Sr. Primeiro-Ministro, que coloca a grande fatia do esforço que é necessário fazer do lado da despesa, do lado do Estado e não do lado da receita. Mas é também tem sido, de alguma forma, ocultado no debate público, um orçamento que é amigo do crescimento económico. É um orçamento que tem medidas fiscais de incentivo ao investimento e é um orçamento que vem na sequência da evolução da trajetória económica do nosso país. Sr. Primeiro-Ministro, nós tivemos um segundo trimestre de 2013 onde registámos crescimento económico. Os dados apontam para que no terceiro trimestre se possa repetir também o crescimento económico e isso tem um significado, Sr. Primeiro-Ministro. Isso significa que, do ponto de vista técnico, nós já não estaremos em recessão. E significa também, Sr. Primeiro-Ministro, que muitos daqueles que disseram o contrário se enganaram nas previsões. Há muitos agentes políticos, nomeadamente nesta Câmara, que acusam o Governo e esta maioria de falharem sucessivas previsões. Mas eles fizeram uma previsão e fizeram de uma forma solene em várias ocasiões neste plenário da Assembleia da República. Disseram que Portugal estava a caminhar numa espiral recessiva e afirmaram que daí não iria sair. Pois, Sr. Primeiro-Ministro, parece que os dados não confirmam essa previsão e parece que quem está a falhar a previsão principal relativamente ao crescimento económico não é esta maioria, não é o Governo, mas sim a oposição e, em especial, o principal partido da oposição. Sr. Primeiro-Ministro, é verdade que este orçamento pede mais esforço do lado do Estado e menos esforço do lado da sociedade. Isso é também um critério que nós não podemos deixar de considerar de justiça e de equidade. Sr. Primeiro-Ministro, a juntar a outros e a outras medidas que estão contidas nesta proposta de orçamento. Apetece-me perguntar-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se é ou não é verdade que as pensões mínimas que foram congeladas na vigência do governo anterior são ou não são de novo atualizadas e ainda em montante superior à inflação, Sr. Primeiro-Ministro. É ou não é verdade, Sr. Primeiro-Ministro, que mesmo a contribuição extraordinária de solidariedade aplicada às pensões não se aplica em duplicado àqueles casos em que as pessoas entram no regime de convergência da Caixa Geral de Aposentações com a Segurança Social? E a este propósito, Sr. Primeiro-Ministro, também parece que muitos daqueles que falam sobre esta medida se esquecem que esta era uma daquelas medidas do famoso PEC 4. Já lá estava prevista, como estava prevista também no memorando de entendimento, Sr. Primeiro-Ministro. Não é uma medida nova que este Governo veio implementar. E é ou não é verdade, Sr. Primeiro-Ministro, que setores historicamente protegidos são chamados a contribuir mais neste exercício orçamental? Do lado da energia, do lado da banca, do lado das parcerias público-privadas. Hoje ainda não ouvimos, mas se calhar vamos ouvir aqui neste debate que há proteção daqueles que têm maior capacidade. Não há, Sr. Primeiro-Ministro. Como não há, de resto, na aplicação de taxas adicionais aos rendimentos singulares e coletivos mais elevados. E isso também é uma questão que não pode deixar de ser referida. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, é verdade que o esforço que é pedido ao setor público, com critérios sociais também e de progressividade, é um esforço maior do que aquele que é pedido ao setor privado. Isso tem a ver com o facto de, até o momento, o ajustamento ter sido
mais suportado precisamente pelo setor privado do que pelo setor público. E eu quero aqui afirmar desta bancada, Sr. Primeiro-Ministro, que nós no PSD não temos nada contra os funcionários públicos, nem temos nada contra aqueles que prestam serviço na administração. Bem pelo contrário, Sr. Primeiro-Ministro, temos bem a noção que o Estado precisa da capacidade dos seus funcionários. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, nós não estamos só a falar de diminuir a despesa pública, o que por si só já é relevante. Nós estamos a falar de situações de emprego que são indiscutivelmente mais seguras do que aquelas que temos no setor privado. Nós estamos a falar de funcionários que não têm os problemas que no setor privado se colocam, por exemplo, para o pagamento dos salários de forma atempada. Nós estamos a falar de um regime laboral que ainda é mais favorável. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu quero dizer-lhe, nós não temos de facto nada contra os funcionários públicos. Mas a verdade é que, ao longo dos últimos anos, em Portugal, mais de 400 mil portugueses perderam o emprego. E a questão que se coloca deve ser direta. Quantos destes 400 mil portugueses eram funcionários públicos, Sr. Primeiro-Ministro? É preciso que, quando utilizamos e concretizamos os princípios de justiça e equidade social, não nos esqueçamos daquela que é a realidade que temos pela frente e daqueles que são os objetivos que pretendemos alcançar. Mesmo do ponto de vista salarial, Sr. Primeiro-Ministro, também não nos podemos esquecer, fruto das circunstâncias e das vicissitudes da nossa situação económica, que o Banco de Portugal ainda o disse há relativamente pouco tempo, que houve uma diminuição dos salários no setor privado, em média superior a 10%. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, é importante que nenhum de nós esteja a estigmatizar o setor público, mas todos nós tenhamos uma postura séria de olharmos para o país que temos pela frente e da forma de o construirmos com mais justiça e com mais equidade para o futuro. Sr. Primeiro-Ministro, uma última questão relativamente a esta discussão que se abriu e muita confusão que é deliberadamente criada com um putativo programa cautelar e a confusão que muitos, de forma deliberada, repito, querem fazer dessa eventualidade. O Sr. Primeiro-Ministro disse que é apenas uma eventualidade, uma das formas que poderá ser adotada para termos um acompanhamento da nossa reentrada no mercado, que o mesmo é dizer, finalizamos o nosso programa e reentramos no mercado, é apenas uma das formas que será aferida oportunamente, mas há muitos agentes políticos que se apressaram a tentar confundir isto, assustar as pessoas, querendo dizer que se tratava de um segundo resgate. Sr. Primeiro-Ministro, nós devemos todos ser sérios nesta discussão. Está em causa o nosso futuro e está em causa também a expectativa das nossas pessoas e das nossas empresas. De facto, um programa cautelar é muito diferente de um segundo resgate. Desde logo, o programa cautelar, por inerência, só pode ser colocado em cima da mesa de trabalho, da mesa das opções, se o programa de resgate tiver terminado. Esse é o pressuposto do programa cautelar. Ora, o segundo resgate é precisamente o contrário. É um novo programa de resgate. É aquele programa a que Portugal seria forçado a entrar a caso, por exemplo, seguisse as propostas e as políticas do Partido Socialista, Sr. Primeiro-Ministro. E é lamentável, do ponto de vista democrático, que seja o próprio Partido Socialista, voluntariamente, deliberadamente, a assustar o país com esta insinuação de que uma coisa é igual à outra, Sr. Primeiro-Ministro. Luís Montenegro, que já ultrapassou o tempo, vai ser avisado aqui em instantes pela Presidente da Assembleia, Assunção Esteves. Caminho seguido. Nós podemos não estar de acordo quanto a algumas das medidas que são adotadas, mas nós devemos fazer este debate de forma séria, de forma transparente e de forma a não confundirmos os nossos concidadãos e de forma a não afetarmos a imagem interna e externa do nosso país. Nós precisamos para este combate de todos, mesmo daqueles que estão na oposição, Sr. Primeiro-Ministro.